Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação do hemograma, é um assunto que eu amo, adoro falar sobre hemograma, fico super feliz quando me chamam para falar desse assunto, que é um dos que eu mais gosto, na verdade. Tá dando microfonia, se eu não me engano, né, gente? Eu tô escutando minha própria voz. Tá, né? Sim, está. Tá saindo áudio duplo. Você está alugado com 2 contas ou só esta mesmo? Não que eu saiba, mas eu vou tentar descobrir agora. Esperem só um minutinho, que eu vou tentar. Enfim, não sei, não consigo. Não sei o que eu faço. Provavelmente foi meu celular que se conectou, mas como que ele conseguiu fazer isso sozinho também? Eu não sei. Vamos ver se agora ele saiu. Acho que agora ficou certinho, né? Às vezes pode ser alguém também que esteja com o áudio ligado. Gente, por favor, eu peço para que vocês desliguem o áudio e a câmera, tá? Porque tem gente com a câmera ligada. Não, acho que era eu mesmo, eu tava escutando a minha voz. Eu acho que era eu mesmo, eu estava escutando a minha própria voz. Mas vamos lá, então. Vamos falar da interpretação do hemograma. Esse exame, ele é tão simples, né, gente? Ele é um exame tão que parece tão corriqueiro, e, na verdade, não é assim exatamente como a gente pensa. Então, o que é, na verdade, é um hemograma, tá? O hemograma, ele é um exame que vai avaliar as células sanguíneas de um paciente, só que não só de forma quantitativa, que é o que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a olhar, tá? O hemograma, ele também tem uma parte qualitativa que é super importante. Então, além das alterações ou da falta de alteração, né, porque a gente não pede só para ver a alteração, mas muitas vezes a falta de alteração também é super importante e nos diz muita coisa, a falta de alteração numérica. Então, essas alterações morfológicas também dos elementos figurados, elas são extremamente importantes, tá? E quando eu peço um hemograma para um laboratório, eu estou sempre fazendo uma pergunta. Eu estou sempre querendo saber por que eu peço um hemograma, porque eu quero saber o que aquele resultado pode me dizer em relação ao meu paciente, né? Ele pode me dizer, por exemplo, que aquele animal está saudável e pode, por exemplo, voltar para casa, ele já está bom, terminou um tratamento. Ele pode me dizer que aquele animal, de repente, precisa de uma cirurgia. Ele pode me dizer que aquele animal está apto a receber uma vacina, por exemplo, tá? Então, ele é super importante em todas as situações. Por que, então, que eu solicito, né, um hemograma? Independente da especialidade que vocês tenham ou que vocês pretendam, eu sei que tem muito estudante também, né? Independente da especialidade que vocês pretendam seguir, a gente tem que lembrar que a maioria das vezes o hemograma, ele é utilizado para eu chegar a um diagnóstico. O que é um diagnóstico, na verdade, né? É montar o quebra-cabeça. São várias pecinhas e o desenho final é o paciente, a história é o que aquele paciente está apresentando, tá? Então, olha só, a gente deve utilizar, tá certo? Solicitar um hemograma quando eu quero saber o que aquele animal tem de diagnóstico? Tá e não tá. Por que tá e não tá? Porque ele não serve só para isso, né? Não é exatamente só para diagnóstico que esse exame deve ser utilizado, mas ele é muito bem-vindo também para diagnóstico. E eu não posso me esquecer que ele sozinho, só numericamente, ou só, né, mesmo com as alterações que eu tenho ali morfológicas, né, caso elas apareçam, ele muitas vezes, ele é a peça do quebra-cabeça, mas eu preciso de outras peças para chegar no que o animal tem, tá? Eu só com exames, as pessoas muitas vezes vêm me consultar, né, sobre o que eu acho de algum exame, e me solta um exame e diz assim para mim, professor, o que você me diz desse exame? Eu digo, nada, quem me diz é você, o que você quer desse exame? Tá, eu já li agora, já olhei esse hemograma, e agora, você quer que eu veja o quê? Você tem que dizer para mim que raça, que idade, que sexo, o que está acontecendo, né? O porquê que você pediu esse hemograma. Então, essa pecinha, sozinha, ela não vai fazer nada, tá?
Agora, além do diagnóstico, eu também devo solicitar o hemograma quando eu quiser acompanhar os estados de saúde e de doença do animal. De doença até é o mais comum, tá? Que a gente faz, mas de saúde, muitas vezes, a gente acaba não fazendo. Um exemplo muito prático que eu tenho disso é, por exemplo, quando o animal foi para vacinar. Devo pedir um hemograma porque o animal foi ali vacinar? Devo, com certeza. Eu tenho que saber se aquele animal realmente está apto a receber aquela vacina. Porque vacina mesmo, né? A vacinação todo mundo faz, o balconista da casa agropecuária faz. Imunizar o animal, pouca gente consegue, tá? Porque eu preciso de uma avaliação muito bem feita e o hemograma me traz isso, né? Ele me diz, realmente esse animal está apto a receber, mas eu não fiz um exame clínico, né? Eu não fiz anamnese, eu não fiz a avaliação. Fez, claro. Isso é importante, é válido? Lógico que é. Mas o exame, ele bate o martelo e ele diz para você, não, realmente não está acontecendo nada, porque o hemograma, ele é muito precoce, ele traz alterações muito mais precocemente do que, muitas vezes, eu tenho alteração, vamos dizer assim, físicas no animal, né, que tá febre, por exemplo, o animal, às vezes o hemograma já está alterado, muito antes mesmo de ter alguma alteração que apareça. Outra coisa importante também é para a formação de prognóstico, né? Não basta eu saber que aquele animal tem piometra. Eu tenho que saber que ele tem piometra e como ele está antes da cirurgia. Eu tenho que dizer, inclusive, para o dono que condições ele está entrando numa cirurgia, né? Um animal, por exemplo, que tem uma hemoparasitose, eu já vi animal morrer por hemoparasita e animal que passou por aquilo ali praticamente despercebido. Então, eu preciso, para formar o prognóstico, não basta eu saber ele tem erliquiose, né? Eu preciso, então, também de um hemograma para me ajudar muitas vezes nisso, ok? Então, ele traz muitas respostas para a gente, sim, né? Mas, principalmente, se a gente tiver uma equipe trabalhando junta, né? E essa equipe, muitas vezes, não precisa só ser uma equipe de vários veterinários. Eu sou super a favor desse trabalho multidisciplinar, sim, do clínico, do patologista clínico, do anestesiologista, do cirurgião, do oncologista, enfim, de todo mundo trabalhando junto. Mas essa equipe que eu estou dizendo para vocês é muito mais simples. É a equipe, pelo menos, do médico veterinário e do tutor do animal, tá? Porque o nosso paciente, ele não fala, e infelizmente, embora ele muitas vezes nos fale com os olhos, né, se ele tá sofrendo, como é que ele tá, agora, depende, né, tem uns cachorrinhos aí que tem umas carinhas de sem vergonha, que tá sempre com cara de coitado, mesmo que não esteja acontecendo nada com ele, tá? Então, essas respostas, muitas vezes, porque a resposta, às vezes, só numérica, ela é inespecífica, por exemplo, ter anemia, é uma resposta inespecífica. Então, eu preciso, agora, junto com essa equipe multidisciplinar aqui, de alguns veterinários e em conjunto com o tutor, porque o tutor, eles nos ajuda muito ou nos atrapalha muito também, tá? É que eu vou conseguir o sucesso, né, daquele resultado, daquele exame. E lembrar, então, que eu devo, não posso, mas que eu devo associar, então, a anamnese e ao exame clínico que foi feito, tá bom? Por que esse exame, ele é o mais solicitado, gente? Na verdade, dentro da rotina que a gente tem, ele é o mais solicitado, ele é muito solicitado, né? E se ele não for tão solicitado na sua rotina, você tem que incluir, ele tem que ser, sim, muito solicitado, tá? Porque, primeira coisa, ele é um exame que é rápido, ele é um exame muito prático de ser feito, né? Um simples tubinho de sangue com uma pequena quantidade, desde que esteja na proporção correta para aquele anticoagulante, tá? Outra coisa muito importante também é que esse exame é muito econômico. Eu não sei em que cidade exatamente vocês estão, eu acho que tem gente de muitos lugares aí, né? E quanto custa na cidade de vocês, mas eu garanto para vocês que é um exame barato, porque ele traz muitas informações, mas eu tenho que saber fazer a leitura desse hemograma, eu tenho que saber como fazer essa leitura, como utilizar todos aqueles resultados que vêm ali tudo de uma vez, né? E ele é tão bom assim, porque ele reflete exatamente o que está acontecendo com o animal no momento da coleta.
Por isso, gente, olha só, quando a gente fala em exame laboratorial, na medicina humana, a gente faz um hemograma hoje e busca semana que vem. E tá tudo bem, né? Mas se você for internado, o médico não te libera, você tá com vômito, com diarreia, com uma febre muito alta, e você precisou ser internado, você não sai do hospital antes do seu exame ficar pronto. Você não sai. Eles colocam você lá numa fluidoterapia, né? Vai tomar um sorinho, eles dizem assim pra gente, e você fica lá, pelo menos até seu resultado de exame sair, tá? E o nosso paciente, ele vem como pra gente? Ele vem, na maioria das vezes, fazer check-up? Na grande maioria das vezes, ele não vem fazer check-up. Na grande maioria das vezes, ele não vem ali porque ele teve, sei lá, praticamente nada, né? A gente, quem tem criança, sabe, ou quem tem um irmãozinho pequeno, aí vocês são jovens, que tem irmãozinho pequeno, um priminho, alguém, né? Quando fica doente, vomita 2, 3 vezes no máximo, a mãe já tá no hospital. E o cachorro, e o gato? Quando o dono diz pra gente que tá vomitando desde anteontem, ele já tá pelo menos uma semana vomitando, tá? Então imagina só como o nosso paciente, por que o exame não serve para dali 3, 4 dias? Porque na maioria das vezes ele não vem saudável e em 24, 48 horas muita coisa pode mudar. Ok? Então, é muito importante que a gente peça esse hemograma o mais próximo do que eu quero avaliar. Se ele está doente, né? Eu quero saber o hemograma do que está acontecendo agora. Se ele vai para uma cirurgia, eu solicito esse exame o mais próximo da cirurgia possível. Né? A medicina humana tem médicos que aceitam exames de até 3 meses antes, para você fazer uma cirurgia até 3 meses depois. Na medicina veterinária não dá, né? Com a situação que nós temos aí de pegar um carrapato do animal, sei lá, para quem está em região mais endêmica, leishmaniose, esporotricose, enfim, uma série de doenças que em algumas regiões, né, tem um destaque maior, então a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente tem que... Eu sempre indico que o hemograma seja feito no máximo 2 dias antes de uma cirurgia, tá bom? Então, quando que eu vou solicitar esse exame? Se ele é o mais solicitado, né, que eu disse para vocês, e se não deveria ser, tá. Então, quando que eu devo solicitar? Olha só, quando eu preciso avaliar o estado geral de saúde do animal. Se ele foi para qualquer consulta, eu peço um hemograma. Então, quantos hemogramas eu peço na minha clínica por dia? Quantas consultas você tiver? É inadmissível a gente deixar um paciente passar pela gente sem o hemograma. Por isso que vocês não podem fazer... as pessoas muitas vezes têm dificuldades financeiras e vão lá para fazer uma consulta e vai só com o dinheirinho da consulta. Mas sem hemograma não dá. Porque é o mínimo que eu consigo avaliar aquele paciente. No meu tempo, quando eu me formei há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade há 25 anos atrás, né, e eu levava meus cachorros no veterinário, e acontecia muito isso, né, eu levava meus cães no veterinário, e aí eu dizia, o cachorro estava lá, com determinada sintomatologia, e o veterinário olhava para o cachorro e ele falava assim, é isso. E eu pensava, nossa, como ele sabe isso? Mas aí eu sempre fui xereta, eu perguntava, como é que o senhor sabe isso? Aí ele me dava uma enrolada, na verdade ele não tinha certeza de nada. E ele passava aquela bomba que muita gente ainda faz, passava um antibiótico de amplo espectro, passava um anti-inflamatório, muitas vezes corticoide, passava umas vitaminas, colocava na fluidoterapia, independente do que o animal tivesse, era sempre o mesmo tratamento. E hoje isso acontece ainda muito. Muito. Acontece isso, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa olha só a plaqueta, vê que tá baixa e acha que o animal tem erliquiose. Muito. E aí diz assim, aí o animal sara, aí a pessoa fala assim, tá vendo? Era erliquiose. Claro, você tratou 20 dias com antibiótico de amplo espectro. Fez um remédio para o estômago, porque ele estava vomitando. Fez uma vitamina, não sei o que lá, porque ele não estava comendo. Seja o que fosse. Se ele não sarar em 28 dias, ele morreu, né? Com esse tratamento que você fez, e às vezes não era erliquiose que ele tinha, era alguma outra coisa, né?
alguma outra bactéria, alguma outra coisa, e que às vezes sarou, não teve nem nada a ver com o tratamento que você fez. Às vezes sarou porque ele estava indisposto naquele dia, não estava muito bem, tá? Então, eu preciso avaliar o estado geral de saúde do animal através do hemograma. Por isso, eu bato sempre na mesma tecla. Antes de fazer uma vacina, vamos fazer um hemograma. E aí, muita gente está pensando, meu Deus, essa veterinária é louca. Ela tá louca. Onde que ela vive? Em Marte? Não, aqui no planeta Terra mesmo, no Brasil. Dá para fazer isso? Claro que dá. Nós somos formadores de opinião, né? Nós somos formadores de opinião. Como é que quando a gente vai ao médico, se você vai ao médico, você está com qualquer coisa, ou mesmo porque você foi para fazer uma consulta de rotina, né? Vocês são muito jovens, na maioria de vocês deve ser muito jovem ainda, e não precisaram de consulta de rotina, mas mesmo quando vocês forem fazer, ou a mãe de vocês foi numa consulta de rotina, e aí se o médico não pediu exame nenhum, o que é que vocês dizem daquele médico? Nossa, que médico é esse? Que não me pediu um exame. Doutora Raquel, licença, desculpa, outra pessoa apresentou e sem querer saiu da sua tela. Você pode compartilhar novamente, por favor? Posso sim. Peraí. Deixa eu ver se eu sei. Ver se tá certo. Tá aparecendo? Tá. Tá certo agora? Agora está. Obrigada. Então tá, imagina. Então, gente, olha só. Em qualquer situação, eu devo sim fazer o hemograma, tá? E aí, se alguém disser para vocês, dos veterinários um pouco mais velhos, disser, essa pessoa tá doida, imagina fazer isso na prática, não funciona. Funciona sim. Inclusive, o que a gente quer é paciente, né? Não paciente, porque o paciente a gente sempre quer, mas a gente quer tutores que acreditem no que a gente fala, porque a gente fala o que é correto, porque a gente estuda para isso, né? E tutores que sejam cuidadosos. E eles vão entender que você consegue, nesse momento, antes de, que na maioria das vezes é o único momento no ano que ele vai lá fazer uma visitinha para você, né, já que ele não tem nada, eu não fico levando meu cachorro no veterinário se ele não tem nada. E exame, você faz? Oi. Não tá? Então, peraí. Tá, então, peraí. Eu tenho que sair toda ou tenho que só tirar o meu slide? Peraí. Vou parar a partilha. Para mim tava aparecendo normal. Peraí, vamos ver o que a gente As pessoas que têm que fixar, gente, porque a professora já estava apresentando. Ó, e agora? Tá aparecendo ou não? Não, agora saiu totalmente. E o meu tava fixado. Vamos lá, peraí. Uma janela. Vamos lá. Partilhar. E agora? Perfeito. Então tá. Então vamos lá. Bom, o que mais que eu posso fazer nessa consulta de rotina, né, que eu falei que é o único momento que ele vai ali, saudável, quando ele vai fazer uma vacina? Nesse momento eu consigo determinar um valor de referência para cada paciente. Porque valores de referência, a gente vai falar já sobre isso, eles são valores que são feitos para determinados, né, então na espécie canina, por exemplo, pegaram cães de várias raças, né, de vários tamanhos, de vários portes, de várias idades, e determinaram, então, que de tanto a tanto, então naquele intervalo, aquilo lá é normal. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês do hematócrito, aqui, o hematócrito ele é de 37 a 55, é um valor um intervalo bem grande aí, né, se a gente for levar isso em consideração. Então, vamos lá, se eu tenho de 37 a 55, sendo normal para a maioria dos cães, o meu paciente, ele não tem de 37 a 55 o tempo todo, isso fica variando. Ele deve ter mais ou menos, vamos supor que o normal para ele seja 42. Então, ele fica variando aí entre 40, 44, mais ou menos, mas não mais do que isso, tá? Então, esse paciente que o normal para ele é 42, o dia que ele tiver 37, talvez ele esteja com alteração. E esse é o valor de referência. Imagina um paciente que o normal para ele é 55. Então, quando ele tá com 50, quando ele tem 55 mesmo, imagina o dia que ele tiver 40.
Mas 40 não é valor de referência? É, mas é um valor geral. Então, nesse momento, eu consigo determinar, com o animal saudável, que eu sei como é o valor de referência dele. E aí, qual a vantagem disso? Detectar as doenças muito mais rapidamente, tá? Outra coisa importante, quando eu vou fazer um procedimento cirúrgico, é inadmissível que eu não peça pelo menos um hemograma. Aí muita gente diz assim, mas é uma castração de gato macho. Não importa, a gente precisa ver os exames, não só o hemograma, a gente está falando só dele aqui, vários exames, tá? Mas o hemograma é um exame de triagem, ele tem que ser feito nesse momento também. Vacinações, como eu já falei para vocês, né? E na vacinação, eu avalio o estado geral, eu determino o valor de referência, tá? Porque é a hora que ele chega ali saudável para mim. Outra coisa importante, avaliar os tratamentos, ou seja, esse tratamento está dando certo, né? O resultado desse tratamento está dando certo? Ou ainda, a consequência daquele tratamento. Mais uma vez, eu vou bater na tecla da hemoparasitose, porque é um problema que a gente tem em todo o Brasil. Então, eu tenho lá um paciente que está sendo tratado com uma doxiciclina, numa dose altíssima, que é o que a gente usa hoje em dia, né? Uma dose pelo menos 4 vezes maior do que quando eu me formei, tá? E tá certo, 20 anos para vocês talvez seja mais do que a idade de vocês, mas imagina quanto é que vai daqui a 20 anos, quando vocês tiverem 20 anos de formados, tá? Então, isso tem consequências também para os rins, para os fígados, pros fígados, olha só, para o fígado e outras consequências de uma forma geral. Então, é muito importante eu avaliar o tratamento em relação ao tratamento que está acontecendo, se ele está sarando aquela doença, ou ainda se aquele tratamento está causando um outro problema no animal, tá? E eu também solicito para ter informações sobre a medula óssea, funcionamento da medula óssea, porque a medula óssea é a fábrica de células sanguíneas, ok? Então, se eu quero saber, eu não fico funcionando a medula todo dia, eu posso fazer, nem o hemograma, né, nem na verdade nem os vasos, mas é muito mais fácil eu fazer um hemograma, eu fazer um exame, né, que é do sangue periférico, muito mais do que eu ir até a fábrica. Em algumas situações, quando o sangue me mostra a necessidade, eu vou até a fábrica e punciono para saber por que é que ela não está mandando células jovens para mim, tá bom? Então, como a gente já conversou, quando eu peço hemograma, sempre em toda a vida, né? Convençam os tutores a trazer mais os pacientes. Porque ele é filhote? Porque ele é filhote, eu preciso saber, ele veio de um pet shop, né? Ele veio onde ele foi vendido, ele ficou lá exposto, então eu não vou vacinar esse animal. Ele é idoso? Nossa, ele precisa mais ainda. Por quê? Porque se não é exatamente assim que funciona, né? Um ano da gente, como é que é? Um ano do cão é mais ou menos 7 anos da gente. Claro que isso depende do porte, da raça, né, da espécie, do animal, mas vamos colocar aí que fosse mais ou menos assim. Imagina a gente fazer exame só de 7 em 7 anos e ainda mais quando vai envelhecendo. É muita coisa, tá? Animais geriátricos precisam de acompanhamento dos exames laboratoriais, principalmente do hemograma, que é triagem, a cada 6 meses, ok? E para que ele seja tão útil assim, né, como eu estou dizendo, não basta ter valores numéricos, eu preciso abrir a minha cabeça, eu preciso expandir o meu conhecimento e entender, então, cada etapa do hemograma, tá? Que parece tão simples, que na faculdade, muitas vezes, a gente passa pela patologia clínica, no 3º ano, onde às vezes a gente não tem maturidade clínica, eu não digo maturidade de idade, não, eu me formei com 40 anos, não tem a ver com isso, eu estou dizendo maturidade clínica, para a gente ir juntando as coisas, né, porque fica tudo muito separado. No 1º ano você pensa, no 2º ano você fala, para que eu estou estudando microbiologia, você está louco, eu só quero botar um esteto e ir lá avaliar o animal, o que essas bactérias estão fazendo aqui? Eu tenho que compreender todas as coisas juntas, tá? Então, eu tenho que abrir minha cabeça e aprender mais sobre o hemograma. Vamos falar sobre ele, vamos lembrar do que o sangue é composto, porque para avaliar um hemograma eu tenho que saber exatamente o que é que eu estou avaliando ali. Bom, então um hemograma, ele é composto pelo plasma, né? O sangue é composto pelo plasma, que é aquela parte líquida, tá? Como eu estou falando de hemograma, eu estou falando só de plasma, eu não vou falar de soro, porque soro é sem anticoagulante, o hemograma vai ser sempre com anticoagulante, ok? Então, o que eu vou avaliar no plasma? Eu vou observar a coloração desse plasma sempre e devo
também fazer a leitura da proteína plasmática total. Laboratórios que não pedem, que não liberam proteína plasmática total, eles ficam devendo para vocês, tá? É muito importante que o laboratório coloque, porque não custa nada, né? É só colocar uma gotinha de plasma ali no refratômetro. E da onde que essa gotinha de plasma vem? Eu posso centrifugar a amostra, mas o ideal é que ela venha do microhematócrito que foi rodado manualmente, tá? Naquela microcentrífuga. Por melhor que seja o aparelho que você tenha, por mais moderno que ele seja, o ideal é que eu faça a leitura sempre pelo microhematócrito, tá? Para ele conferir, inclusive, o seu aparelho. Tenho também os leucócitos, né? Então, o que eu avalio no leucograma? O total de leucócitos, o diferencial de leucócitos e a morfologia de cada uma das células, tá? Outra coisa importante, eu tenho que avaliar a série vermelha, chamada então de eritrograma. O que essa série vermelha tem? Total de hemácias, né? Ou número de hemácias, o hematócrito, ou chamado também de volume globular, a hemoglobina, e aí os índices hematimétricos, que eu chamo de VCM e CHCM. Esses são sempre o que aparecem no hemograma básico. Alguns laboratórios que têm aparelhos mais modernos, então eles acabam liberando também reticulócitos, né? Desculpa, perdão. Eles acabam liberando RDW. Tem aparelho que libera reticulócito hoje em dia? Tem, mas ainda não dá para a gente confiar muito, não. O reticulócito ainda tem que ser contado manualmente, né? E a morfologia dos eritrócitos. Então, não fiquem presos a hematócrito, hemoglobina e total de hemácias. Eu preciso entender morfologicamente o que está acontecendo com essas hemácias. E, por fim, muitas vezes, muito esperado também, eu tenho o chamado plaquetograma, onde muita gente bate o olho no hemograma só ali na contagem de plaquetas e já conclui erroneamente, muitas vezes, o que o animal tem, tá? Então, eu preciso ver ali no plaquetograma, além do número de hemácias, também a morfologia dessas hemácias. Elas podem me contar muitas coisas, ok? Muito bem. Então, como que eu devo interpretar esse exame? Né? Como que eu faço desde a leitura até a interpretação? Primeira coisa, eu avalio, eu pego aquele resultado, pego aquele papel e olho se os valores, isso qualquer criança pode fazer. Acima dos 5, 6 anos, eu acho, quando aprende a ler, né? Se você der um hemograma, muitas crianças vão saber te dizer, isso aqui está aumentado, isso aqui está diminuído, isso aqui está aumentado, isso aqui está diminuído, ou isso aqui está dentro do normal, tá? Então, o que eu sempre sugiro para vocês? Chegou o resultado? Não pega só o celular e fica tentando interpretar por ali e bater o olho muito rapidamente. Imprime aquele papel, e olha que eu sou contra a gente ficar gastando, desperdiçando matéria-prima, tá? Mas imprime aquele papel e rabisca aquele exame. Como rabisca? Pode pôr setinha para cima, para baixo, igual? Pode, porque você vai conversar com aquele exame. Você vai fazer perguntas para ele, você pode escrever essas perguntas, inclusive para você mesmo se responder. Lembra que ele é sempre uma pergunta para o laboratório? Que a gente está fazendo quando eu peço um hemograma? Então é assim que eu preciso responder, ok? Então, olha só, primeiro eu avalio se os valores estão dentro, né, dos valores de referência. O que apareceu ali para mim está dentro do valor de referência. Mas, afinal, o que são valores de referência? Aquilo que a gente já conversou. Valor de referência, então, gente, é quando eu tenho aquela curva de distribuição, né, pegou uma série de animais, muitos animais, né, considerados normais, da mesma espécie, da mesma raça, não vou dizer para vocês, porque pode ter valor de referência de determinadas raças, tem muito mais para grandes do que para pequenos animais, isso, tá? Tem influência? Tem. Tem de raça? Tem. Posso ter particularidade de raça? Pode. O Akita, por exemplo, ele tem hemácia bem pequenininha, o que em outras raças pode significar uma deficiência de ferro, por exemplo, e para o Akita é normal. Vou continuar no Akita, ele costuma ter contagens de plaquetas muito mais baixas do que as outras espécies, as outras raças, desculpa, assim como os galgos, tá? Então, a gente sim deve utilizar, na verdade, né, esses valores de referência, mas lembrar da particularidade de cada um dos animais. Alimentação, o mesmo animal, se ele comer uma ração muito ruim e viver na rua,
cheio de verminose. Esse mesmo animal, em outras condições, né? Vivendo, comendo uma ração super premium, vivendo numa casa confortável, não tem acesso à rua, não tem parasitas, nem ectoparasitas, nem parasitas gastrointestinais, ele pode ter valores diferentes e aquilo ser o normal para ele naquele momento? Pode, tá? Então, olha só, é feita uma curva de Gauss, onde 95% dos pacientes estão aqui dentro desse valor de referência. Isso quer dizer que o animal pode estar aqui, ó, 2,5% da população está fora do valor de referência e é normal para ele. Tanto para mais quanto para menos. Então, olha só a importância que a gente tem, tá, gente? Que a gente tem que dar a conhecer o valor normal daquele animal, ok? E aí aquilo que parecia tão absurdo, já não é tão absurdo assim. E primeira coisa, então, eu vou avaliar se há alterações, né? Se tá, o que está escrito ali, tá igual aquele, ninguém precisa decorar nada de valor de referência, vem tudo escrito ali, ok? Preciso ter uma ideia, uma base, mais ou menos. Mas então, o que são essas alterações? É tudo que tiver fora do valor de referência para aquela espécie. Agora, esse valor de referência, essa alteração, ela pode ser fisiológica, como eu acabei de mostrar para vocês, porque o animal pode realmente, aquilo ali ser dele, o exemplo que eu dei do hematócrito, que é 30, a partir de 37, pode ser que ele tenha 36 e aquilo é normal para ele? Pode. É até 55. Pode ser que ele tenha 58, isso é normal para ele? Pode ser. Mas isso pode estar me indicando uma patologia? Pode sim. Ou ainda, diferente, pode ser que ele esteja dentro do valor normal, né, de referência, mas ele esteja doente? Pode. Mais ou menos 10 a 15% da população doente tem valores dentro do valor de referência, ok? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e saber ler esse hemograma de forma adequada. Primeira coisa, a gente tem que contar com os erros que podem acontecer. Esses erros podem ser pré-analíticos, analíticos ou pós-analíticos. O que eu chamo de um erro pré-analítico? Tudo que está acontecendo antes do sangue chegar ao seu momento de execução no laboratório. Então, que erro que eu estou falando? Eu estou falando desde o preparo do paciente, o animal comeu uma dieta extremamente gordurosa, e aí aquele plasma ficou extremamente lipêmico. O animal ficar muito agitado é um erro pré-analítico, acreditem, por isso que hoje em dia esses atendimentos, né, que a gente chama fear-free ou cat-friendly, né, que é cada vez mais deixar o animal mais à vontade nas consultas, para as coletas, cada vez mais isso deve ser exaltado, né? A gente tem que dar muito mais atenção e importância a esse tipo de atendimento, tá? Porque eles levam a muitos problemas pré-analíticos, lembrando que mais de 70% dos problemas de um exame laboratorial estão relacionados à fase pré-analítica, né? Quer saber o que mais dá problema? Deixar o animal agitado coletar, seja de euforia, de alegria ou de medo, ok? Ou ainda, não colocar a quantidade correta no tubo. Por exemplo, o tubo é para 4 ml, eu coloco 2. Quem aí está se identificando? Ou eu coloco meio ml. Eu não consegui, só consegui. Dá! Quantas vezes eu tive laboratório, quantas vezes a pessoa mandava um tequinho assim? Dá para fazer? Dá. Eu consigo fazer com essa quantidade, mas o seu resultado vai ser fiel? Então é isso que a gente tem que saber, tá? Os fatores analíticos. Doutora, seu áudio está mutado. Eu acho que alguém desativou o seu áudio sem querer. Se você puder reativar novamente. Aqui. Deu certo? Sim, agora deu certo? Foi. Agora deu. Gente, deixa eu falar, hein? Não tirou daqui, não. Eu acho que eu tô falando demais, o pessoal já me calou. Vamos lá. Tá tudo certo agora? Alguém me responde aí, por favor, se tá tudo certo. Tá tudo ok agora. O drive, minha voz, tá tudo bem? Cortou Sim. algum pedaço de eu falando? Que momento que parou? Não, acho que cortou a última frase que você falou somente. Foi alguns segundos. Então tá.
Então, esses fatores pré-analíticos, né, que a gente já falou, o fator analítico, que é um aparelho descalibrado, por exemplo, ou a pessoa não saber executar o exame e estar executando, ou ainda considerem um erro analítico somente a máquina, ok? Eu sei que vocês devem achar um saco, história de hashtag máquina não faz hemograma, maquinograma, não sei o que lá, mas é a realidade. Só a máquina, e eu não sou contra a máquina de jeito nenhum, eu sou super a favor da tecnologia, eu sou super a favor da gente conseguir agilizar a nossa rotina, eu acho maravilhoso isso, ok? E também, muitas vezes, eu sou a favor até do próprio clínico ter essa facilidade, desde que ele saiba ler lâmina. Senão, isso passa a ser um erro, passar só na máquina é um erro analítico, ou seja, meu exame está errado, pode acreditar no que eu estou falando. Tá? E os erros pós-analíticos pode ser desde uma secretária, ou a gente com pressa digitando um resultado com um 0 a mais, por exemplo, o que pode dar uma grande confusão aí, ou ainda interpretar de maneira errada, tá? Lembrando que os exames, eles precisam ter precisão. O que é precisão? É se eu tiver um alvo aqui para dar tiro, se eu atirar 10 vezes eu vou atirar pertinho um do outro. Mas não adianta ter precisão e não ter acurácia, não ter exatidão, tá? Porque aqui, ó, foi todo mundo fora do alvo. Isso acontece muitas vezes quando a gente usa laboratório humano para exames veterinários, tá? Ou mesmo, né, aparelhos pouco calibrados, muitas vezes, o que acontece? Ele está calibrado, mas ele está calibrado errado. Então, o que acontece? Ou está calibrado para cão e você passa um gato. Ele vai dar uma leitura, você passa 10 vezes, ele lê muito parecido um do outro. Mas ele está lendo fora do alvo, ok? Então, vamos parar de enrolação e vamos logo ler esse exame. Muito bem. Primeira coisa que eu preciso saber, por onde eu vou começar? E vocês estão aqui para isso, né, gente? Por onde eu vou começar a ler esse hemograma? Pela requisição de exame. Olha que coisa incrível. Sabe aquela requisição que muitas vezes a gente nem preenche? Pois é por ela mesma que a gente vai... Mas, eu que tenho que preencher, eu que vou ler? Porque às vezes você não lembra, quando o resultado do exame chega, você não lembra de muita coisa do animal. Por exemplo, que hora foi essa coleta, né? Horário da colheita aqui, ó. Que hora que foi feita essa coleta e que hora que esse exame foi feito? Se passou 1 hora, 2 horas, tudo bem, é uma coisa. Se passou, por exemplo, 12 horas, eu já posso ter alterações ali que já não são mais fidedignas, tá? Outra coisa, como é que o animal estava no momento da coleta? Agitado, nervoso? O laboratório precisa disso? Claro que ele precisa. Ele precisa saber a raça, a espécie, como eu disse para vocês, e até a raça, claro. Porque se eu ver um hemograma de um Akita e ver um monte de hemácia pequenininha, eu sei que aquilo é fisiológico, eu não vou colocar para te assustar. Agora, se aquilo não é um Akita, eu vou pensar, opa, que é isso aqui? Esse hemograma aqui, quantas vezes eu reconheci, gente, fazendo exame, eu reconheci, estava lá escrito, porque às vezes a pessoa deixa a requisição quase pronta, e como vem muito mais cão, pelo menos antigamente, né, vinha muito mais cão na rotina do que gato, a pessoa já marcava cão lá. Eu olhava aquela requisição, falava cão, aí eu olhava as células e falava, isso aqui não é um cão, isso aqui é um gato. Pela hemácia, muitas vezes eu conhecia. Eu falava, peraí, só para eu confirmar, eu ia lá e procurava um eosinófilo. O eosinófilo do gato, ninguém engana ninguém. E aí, estava errado. Aí eu dizia para a pessoa, você trocou o sangue ou você se confundiu na hora de preencher? O Bidu, ele é um gato ou cachorro? Ah, não, ele é um gato, de verdade, você tem razão. Muitas vezes, não sei se faz para testar, o laboratório também, né? Então, gente, olha só, a história clínica do paciente, ela é super importante para o laboratório poder te ajudar. É um trabalho em equipe, ok? Se o animal está desidratado, se ele está na fluido, que sintoma ele está sentindo, se ele está vomitando, tudo, se ele está tomando medicamento, tem medicamento que influencia no resultado do exame, ok? Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Se o animal está usando corticoide em alta dose, pode ser que ele tenha neutrófilos hipersegmentados, entenderam? E aí, vai do bom senso colocar ou não colocar. Se eu sei que ele tem uma anemia hemolítica imunomediada, está tratando com corticoide, eu vou te colocar essa informação, muitas vezes, é desnecessária. Vou te confundir ainda mais a cabeça, tá? Li o cabeçalho todo,
Sei raça, idade, o que estava acontecendo com o animal, muito bem. Agora, então, eu vou começar pela série vermelha. Série vermelha, eu sempre olho 3 coisas em conjunto, e não só hematócrito. Porque o veterinário, eu não sei quem falou isso para ele, né, para os veterinários de uma forma geral, mas reparem, a maioria dos veterinários tem mania de ler hematócrito, leucócito total e plaqueta. Tem gente que faz isso, me manda exame e fala, tá tudo normal. Aí eu falo, tá, então deixa eu ver esse exame. A pessoa, não, ó, hematócrito tá tanto, o leucócito total tá tanto e plaqueta. Eu falo, deixa eu ver o exame. Só com esses 3 dados eu não consigo. Então a série vermelha, ela é composta de hemácias, hematócrito e hemoglobina. E todo o resto é a partir daí. Quem, então, que eu vou olhar? Eu vou olhar esses 3 juntos. Parem de olhar só o hematócrito. Eu vou olhar se os valores, né, que estão aparecendo ali são normais, ou seja, para referência, se tem uma anemia, ou se o animal tem uma policitemia, ou o jeito correto de falar, então, é eritrocitose, tá? Policitemia, na verdade, embora seja um termo consagrado, um erro consagrado já, todo mundo conhece por policitemia, o jeito correto de dizer é eritrocitose, porque o aumento é só de eritrócitos nesse caso, enquanto que policitemia poderia ser um aumento de todas as células sanguíneas, ok? Mas não é assim que é utilizado, tá? Por isso que esse termo caiu um pouco em desuso. Todos os outros índices, como eu disse para vocês, índices hematimétricos, como VCM, CHCM. VCM é o tamanho da hemácia, CHCM é a concentração de hemoglobina que tem dentro daquela hemácia, né? Se tem eritroblastos, muitas vezes vem escrito no hemograma de vocês, escrito que tem metarubrícitos, tá? Como que tá o RDW? O que é o RDW? É a distribuição do tamanho dessas células, e não só a média como o VCM, ok? Tudo isso, então, vai me dizer se eu tenho anemia. Então, esses 3 me dizem se eu tenho anemia, policitemia, ou se tá tudo dentro do normal. E esses índices são utilizados para alguma coisa? Claro, porque se eu tenho uma anemia, eu tenho que saber qual tipo. Gente, saber que o animal tem uma anemia e não classificar é a mesma coisa que eu não saber nada. Eu preciso saber qual tipo de anemia. Primeiro, se ela é relativa. O que é relativa? Aquela que não é real. Ela não está acontecendo, ela é aparente, tá? Ela é diminuída, eu tenho uma quantidade de células diminuídas em relação à quantidade de líquido do corpo do animal. Ou se ela é absoluta, tá? Ainda assim, quem vai me dizer se ela é relativa ou absoluta? Na verdade, quem vai me dizer é o histórico do animal, só que eu tenho que avaliar junto com a proteína plasmática total, ok? Por quê? Porque do mesmo jeito que a hemácia se concentra, a proteína também se concentra. Não é isso? O que é? Como se eu tivesse um pacotinho de suco, eu sempre falo isso para os meus alunos, é como se eu tivesse um pacotinho de suco, e aquele suquinho lá de pozinho diz que faz 1 litro. Então eu jogo 1 litro, o suco fica uma delícia. Aí o que acontece? Eu tiro um pouco de água daquele suco, antes de jogo o pacotinho inteiro, que faz 1 litro, só que eu só tinha meio litro de água. O que vai acontecer com essa hemácia, com esse hematócrito, com essa hemoglobina? Vai ficar muito maior do que parece ser, né? Vai parecer maior do que realmente é, desculpa. E a proteína é a mesma coisa, tá? Então ela é super importante para nos ajudar a avaliar. Ou ainda saber se ela é absoluta, tá? Absoluta é aquela que é real, aquela que realmente está acontecendo e é clinicamente importante e precisa ser investigada. Por isso eu tenho que classificar. Classifico morfologicamente, em relação à resposta medular ou em relação à patofisiologia, ok? Vamos falar de cada uma delas. Como é que é a classificação morfológica? É pelo VCM. Como que ela pode ser pelo VCM? Ou pelo CHCM? Como que ela pode ser pelo VCM, gente? VCM é tamanho da hemácia, volume, corpuscular, médio, ok? Tamanho, traduzindo, tamanho da hemácia. Ela pode ser menor do que o normal, microcítica, se a hemácia se chama, ela pode ser normocítica ou ela pode ser macrocítica, ok? Hemácias grandes, maiores do que o normal. Que situação, então, eu teria microcitose, deficiência de ferro, ok? Olha lá, que hemácia pequenininha, hemácias normais, hemácias pequenininhas. Olha lá, hemácias normocíticas, todo mundo do mesmo tamanho, dá uma olhada. Não tem o anisocitose, diferença no tamanho das células. E aqui, então, macrocitose. Aqui eu tenho anisocitose, aqui eu tenho anisocitose.
Aqui porque eu tenho normal e pequena, aqui porque eu tenho grande e normal, ok? Então, a anisocitose é um termo geral para a diferença no tamanho das células. Tenho também que avaliar o CHCM agora. O CHCM me diz se ela é normocrômica, ou seja, ela tem a quantidade ideal de hemoglobina, e isso vai variar de espécie para espécie. Olha só, no cão, a hemácia ela é grande, então ela é mais bicôncava, ela parece uma bolachinha apertadinha, uma rosquinha apertadinha de lado, por isso que ela faz esse halo central. E no gato, pode ter esse halo central? Não, ela é completamente preenchida, e olha como ela é menorzinha. Tá vendo? Elas são bem menores do que as dos cães, tá bom? Ou ela pode ser hipocrômica. Olha lá, hemácias praticamente vazias. O que isso significa, gente? Deficiência de ferro, tá? Não tem hemoglobina suficiente, o ferro é um componente super importante da hemoglobina, para encher essas hemácias, tá bom? Muito bem. Agora eu já sei como essas hemácias estão em relação à sua cor e seu tamanho. Agora eu já posso classificá-las em relação à resposta da medula. A medula faz duas coisas, ou ela responde a uma anemia, ou ela não responde. Por isso que eu vou chamá-la de regenerativa ou arregenerativa. Eu gosto muito do termo não regenerativa, porque quando eu falo arregenerativa ou regenerativa, ó, regenerativa ou regenerativa. Muitas vezes falando rápido, eu ainda que falo rápido, muitas vezes a pessoa não entende. Então eu gosto de regenerativa e não regenerativa. Como que é uma anemia do tipo regenerativa? Uma anemia onde eu vejo que a medula está, ó, animadona, mandando células jovens. Como que as células jovens são? Elas são maiores, elas ainda são reticulócitos. Só que eu estou vendo o reticulócito aqui nessa lâmina? Não, porque eu não fiz aquela coloração supravital. Mas eu consigo ver que elas são grandes e mais roxas. Então, eu tenho aqui anisocitose, diferença no tamanho das células, e policromasia. Olha, avermelhadinha e bem roxinha. Isso significa, olha lá, que hemácias grandonas. Isso aqui com certeza é reticulócito. Eu chamo de reticulócito? Claro que não. Eu não fiz a coloração supravital, só se eu fizer, tá? Mas com certeza isso é do tipo regenerativo, ok? E como é que são as arregenerativas? Ou tá todo mundo naquela monotonia, mesmo tamanho, mesma cor, ou eu tenho hemácias pequenininhas, microcitose, deficiência de ferro, ou eu tenho hemácias hipocrômicas, também deficiência de ferro. Qualquer uma dessas apresentações, anemia do tipo não regenerativa, ok? Então só tem um jeito também da anemia ser regenerativa, com anisocitose e policromasia, tá? E para confirmar, como é que eu faço? Peço contagem de reticulócito, porque aí é numérico e não mais subjetivo. Ah, eu acho que aqui tem uma cruz, duas cruzes de anisocitose e policromasia. Ok? Muito bem. Então, se eu já sei como é que elas se apresentam, eu sei como é que se ela é regenerativa ou regenerativa. Agora eu tenho que descobrir o mecanismo de formação dessa anemia. Só tem 3 jeitos do animal ficar anêmico. Ou ele está perdendo sangue, ou ele está destruindo hemácias, ou a medula, a fábrica, parou de mandar hemácias novas, parou de produzir, tá? Então, em relação à patofisiologia, ela só pode ser hemorrágica, e aí a gente tem hemorragia aguda ou crônica, ela pode ser hemolítica, ou ela pode ser por deficiência de produção. Vamos falar de cada uma? Vamos falar primeiro das regenerativas, tá? Aquelas que regeneram. Bom, eu vou até voltar o slide. Se a deficiência de produção, se não está produzindo, não é possível que ela seja regenerativa, gente. Então, e a hemolítica? Aquela que as hemácias se quebram, lisam, ou na circulação, ou retirada pelo sistema monocítico fagocitário. Essa daqui é do tipo regenerativa. E a hemorrágica? Depende, se ela é aguda ou crônica. Vamos lá, então. Se ela é hemorrágica aguda, ou seja, o animal está tendo um grande sangramento agora, se nada de mal tiver nesse meio do caminho, por exemplo, o animal não tem uma medula que está comprometida por uma erliquiose, ou porque, sei lá, tomou alguma medicação, ou tem uma mielofitise, né, que é um comprometimento por algum tipo de tumor, ou esse animal não tem uma doença renal crônica. Se não tiver nada no meio desse caminho, a anemia
hemorrágica aguda, ela vai ser sempre do tipo regenerativa, ok? Se hoje eu tenho um animal saudável que foi atropelado, então não estava acontecendo nada com ele, ele foi atropelado, ele vai ter uma anemia do tipo regenerativa, dali imediatamente, não, precisa de um tempo para essas hemácias serem jogadas na circulação, 24, 48, mas pelo menos 72 horas, tá? Então, nesse caso, eu posso afirmar para vocês que as anemias hemorrágicas são sempre do tipo regenerativo, ok? Agudas, né? E as hemolíticas? As hemolíticas também são do tipo regenerativa. O que é hemólise? Quebra. Se nada tiver acontecendo nesse meio do caminho, por exemplo, todos esses outros exemplos que eu já dei, o animal sem um doente renal crônico, qualquer coisa que esteja afetando aí a história, a anemia hemolítica é sempre do tipo regenerativa. E as não regenerativas, quem que é? Aquelas que são por hemorragia crônica. Por que hemorragia crônica? Pensa comigo. O animal, ele todo dia perde um pouquinho, todos os dias ele perde um pouquinho de sangue. Pode ser porque ele tem uma alta carga parasitária, ou de vermes intestinais, altamente hematófagos, como o ancilóstoma, por exemplo, e tem uma carga parasitária externa também, tem muitos carrapatos. Esse animal pode ficar anêmico? Pode. Principalmente porque o animal chegar num estado desse, geralmente ele também não se alimenta muito bem. Então ele pode ter uma anemia do tipo não regenerativa. Por quê? Porque todo dia perdeu um pouquinho. Todo dia perdeu um pouquinho. Ah, mas a medula não regenerou? Sim. Regenerou 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses depois, acabou o nutriente. Porque ela usa mais. Ela fez durante 6 meses mais do que ele tinha. Essa medula vai ficando esgotada, tá? E as anemias por deficiência de produção, ok? Aquelas que não regeneram, ou porque o animal tem, por exemplo, uma doença renal crônica, ou porque o animal tem uma anemia da inflamação, não sei se já lá, anemia da inflamação, tá? Então, para que eu classifico a anemia? Eu preciso classificar, para achar a causa. Eu falar a morfologia, o tipo de regeneração, né? Regenera ou não regenera, e achar o mecanismo de formação, a partir daí eu posso procurar uma causa, ok? É para isso que eu tenho que classificar. Ah, professora, mas eu já sei que esse animal tem uma erliquiose, por exemplo. Tudo bem, você sabe que ele tem uma erliquiose, mas ele pode ter uma anemia do tipo hemolítica, ou ele pode ter porque agrediu o sistema imunológico e por conta disso começou a responder contra as hemácias, não porque a erlíquia está dentro da hemácia, não tem nada a ver com isso. Ou ainda, ele pode ter uma anemia não regenerativa, que é uma anemia da inflamação, ou anemia da doença crônica. A erlíquia faz muito isso. Então, independente, mesmo que eu saiba o que é que o animal tem, eu preciso classificar a anemia para saber o jeito certo de tratar, tá? Então, eu acho a causa. Se for hemorrágica, aguda, ou é um trauma, ou é um acidente, uma cirurgia, um acidente ofídico, por exemplo, né? Se for uma hemorragia do tipo crônica, eu tenho lesões gastrointestinais, né, os parasitas altamente hematófagos, neoplasias com sangramentos, aquilo tudo que é constante, como eu acabei de dizer para vocês. Se o problema for hemolítico, eu tenho que saber se o problema é imunomediado ou não imunomediado. E se é imunomediado ainda, eu preciso saber se é primário ou secundário. Olha quanta coisa! Olha quanta coisa. Se ela é hemolítica não imunomediada, não adianta você socar corticoide nesse animal. Não adianta, tá? Se ela é hemolítica imunomediada secundária, mesmo que você dê corticoide, se você não tirar o agente, por exemplo, se continuar um agente infeccioso aí, a gente não consegue fazer nada. Continua o problema, tá? Quem é bom para fazer isso? Babés é muito bom para fazer isso, leishmania é muito bom para fazer isso, tá? E ainda, eu tenho que saber se ela é intravascular ou extravascular, porque os sinais clínicos vão ser diferentes, ok? Pode dar sinal na urina, pode dar, por exemplo, uma urina avermelhada e ser por causas intravasculares. Então, eu excluo outros problemas que eu possa ter, ok? E também as causas de deficiência de produção, que pode ser distúrbio primário na medula óssea ou distúrbio secundário. Prestem atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes, assim, todas eu não vou dizer, mas muitas vezes eu vejo as pessoas colocando culpa
na medula óssea, sendo que ela não tem. Ah, essa anemia é regenerativa porque a medula dele não produz mais nada. Eu falo, você puncionou a medula para saber? Então você não pode dizer isso. Pode ser que o que está acontecendo é o rim dele que está com problema. Não chega o recado, que é a eritropoetina, para falar para esse stem cell se diferenciar em novas hemácias. Então não coloca a culpa em quem você não sabe, tá? Tomem muito cuidado com isso, ok? Muito bem. Falamos de anemia. Vai que o animal não tem anemia. Tem outro tipo de alteração, policitemia. Qual tipo de policitemia? Pode ser relativa? Sim, aquela que é real. Então, aquela que não é real, quer dizer, o animal não tem realmente um número maior de hemácias. O que acontece é que diminuiu a quantidade de água dele. Diferente de lá, que a gente diluía mais o suco tangue, aqui a gente está concentrando mais o suquinho tangue, tá? E aí eu avalio o histórico do animal. Sempre. Por quê? Porque se esse animal também ficou muito agitado, na hora da coleta, ele pode ter feito esplenocontração. O baço, ele é um órgão que reserva muita hemácia. Então, ele pode ter tido uma esplenocontração e jogado uma grande quantidade de hemácias para a circulação, tá? Ou essa policistemia ainda pode ser absoluta? Essa policistemia absoluta, ela é clinicamente importante, né? E também deve ser investigada. Gente, estou falando rápido, né? É porque eu quero falar tudo para vocês. Eu quero falar tudo e eu quero que todo mundo fique aí. Então, mas se não estiver dando para me entender, vocês me parem, tá, gente? Fala para eu falar um pouquinho mais devagar, que eu juro que eu vou mais devagar. Essa policistemia absoluta, ela pode ser primária, que é a chamada policistemia vera, ok? O que é uma policistemia vera? É uma policistemia neoplásica. As células eritroides começam a fazer clones delas mesmas, tá? Elas começam a se reproduzir de forma desordenada. Depende da eritropoetina? Não depende. Temos também a policistemia secundária. Essa policistemia secundária, ela pode ser ou fisiológica ou chamada de patológica. Essa fisiológica é quando as duas, tanto a fisiológica quanto a patológica, elas têm liberação de eritropoetina, ok? Só que por que essa chama fisiológica? Porque é um jeito fisiológico de liberar eritropoetina. Por quê? Porque tem hipóxia. Só que nesse caso, a hipóxia não é porque tem anemia. Inclusive, ao contrário, tem mais hemácia. Só que como tem mais hemácia, o sangue fica mais viscoso, né? E aí, o que começou por uma doença cardiorrespiratória, deixa o sangue mais viscoso e por conta disso, fica mais difícil a oxigenação ainda, tá? E a patológica é algum tipo de doença renal, não a doença renal crônica em si, porque aí sim ela dá anemia e não policistemia, tá? Mas alguma doença como a hidronefrose ou alguma doença neoplásica, que pode ser maligna ou benigna, e que aumenta, fica como se fosse cutucando o lugarzinho do rim ali, gente, onde libera mais eritropoetina. E aí ela vai até a medula óssea e manda liberar mais hemácias, tá bom? Então, olha só, tudo isso aqui eu vou avaliar no eritrograma. Tudo aquilo que eu já falei, os índices hematimétricos, e ainda se tem esse tipo de alteração. Hipocromia, policromasia, anisocitose, poiquilocitose, corpúsculo de Heinz, corpúsculo de Rajoli, tá? Tudo isso tem que ser avaliado. E depois que eu já olhei a série vermelha, aí eu vou partir para a série branca. Na série branca eu vou avaliar leucócitos totais, se eles estão no valor normal, se eles estão diminuídos ou se eles estão aumentados, mas também eu não posso me esquecer da contagem diferencial. Esqueçam olhar só leucócito total, tá? Várias pessoas vêm e falam para mim, o animal tá com uma leucocitose, eu tô com leucócito aumentadíssimo. Eu falo, por quem? Ou seja, se eu tenho 5 tipos de leucócitos, né? Se eu tenho neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, eu tenho que saber quem é que está causando esse aumento. Porque já que o total é a soma dos 5, alguém está aumentado, ou mais de um. E aí, a causa vai mudar. Então, esqueçam olhar só leucócito total. E aí eu digo para vocês, por melhor que seja um aparelho, ele não faz uma contagem diferencial fidedigna. Eu preciso do microscópio para fazer isso, ok? E essa contagem diferencial, ela vai ser relativa, que é a porcentagem que vem ali, e a absoluta. A absoluta é o quanto realmente o animal tem de células. A relativa é, naquele tanto que ele tem, por exemplo, em 20 mil células, quantos por cento é neutrófilo? Quantos por cento é linfócito? Ok?
As duas têm valor, mas sempre vocês vão olhar na absoluta. É ela que diz que realmente o animal tem algum tipo de alteração ou não, tá? E se tem leucocitose ou leucopenia, eu tenho que saber qual é o tipo. Quais são os tipos de leucocitose que eu tenho? Eu tenho que saber se essa leucocitose ou a leucopenia é por neutrófilo, como eu já disse para vocês, é por linfócito, é por monócito ou ainda é por eosinófilo. Por que você não colocou basófilo, professora? Porque ninguém vai ter leucocitose ou leucopenia por basófilo. A quantidade de basófilos que a gente tem é de 0 a 1, né? No cão 0, no gato 1%. Então não é ela que vai dar, a não ser que seja uma leucemia de basófilos, mas isso realmente, olha, quem achar me manda, porque eu ajudo vocês de graça, sem cobrar nada, porque até eu quero ver isso aí, tá? Eu já fiquei sabendo em humanos, mas em cães eu realmente nunca vi. Sei que é possível, vi na literatura, mas assim, bem espaçado, tá? Outra coisa importante, eu tenho que ver se tem desvio. E como é que eu vou ver se tem desvio, né? Que pode ser à direita ou à esquerda, ainda degenerativo ou regenerativo, se eu não olhar a lâmina. Como é que essa célula aqui, ó, hipersegmentada, que é, na verdade, ter hipersegmentados, neutrófilos hipersegmentados na circulação significa que tem desvio à direita? Como é que eu vou ver isso se eu não olhar a lâmina? Como é que eu vou saber se tem isso aqui, ó? Isso aqui é um metamielócito. Eu não vou ver, o aparelho não vê para mim, ok? Isso aqui tem significado? Claro, muito. Isso aqui me mostra a gravidade do processo. Isso aqui me mostra que o animal tem cortisol aumentadíssimo. Então, eu preciso dessas observações, ok? Isso vai estar no diferencial? O desvio à esquerda, sim. Vai estar dizendo que tem bastonete, metamielócito e mielócito. E o desvio à direita vai estar onde? Na observação. Não vai estar numérico escrito ali, tá? E para que eu classifico? Para achar a causa. Quais são as possíveis causas? Quais são os leucogramas que eu tenho? Ou o leucograma está normal, ou o leucograma é inflamatório ou infeccioso. Atenção, eu nunca sei se é infeccioso ou inflamatório só pelo número, tá? É a clínica que vai me dizer, tudo bem? Ou é um leucograma de luta ou fuga, que muita gente chama isso erroneamente de leucograma de estresse. Não é leucograma de estresse isso. Aquele que o animal ficou muito agitado, muito animado na hora da coleta ou com muito medo, isso se chama leucograma de luta ou fuga ou leucocitose fisiológica ou adrenérgica, ok? O leucograma de estresse é aquele que é causado por uma doença crônica e que tem interferência do cortisol. Então, sempre eu vou perguntar para vocês, quando vocês me vêm com um resultado de exame, eu vou perguntar a primeira coisa, como é que foi a coleta? Quem é meu aluno já sabe. E se ele não aprendeu, eu infernizo a cabeça dele até quando ele me vem com o resultado. Eu falo, o que você tem que me perguntar? O que eu vou te perguntar já? Você fala, como é que foi a coleta? E é assim. Porque eu posso ter leucogramas muito parecidos numericamente. Se o animal ficou tranquilo é uma coisa, se o animal ficou agitado, eu posso ter alterações altíssimas. E aí eu já vi muita gente tratando com antibiótico, anti-inflamatório, dando diagnóstico completamente errado, simplesmente porque não teve o cuidado, né? Ah, eu sou cuidadoso, mas o animal não parava. Sim, então a gente tinha que ter arrumado um outro jeito para ele ficar quieto, tá? E agora, o que é que eu vou... Tá acabando, tá, gente? Fiquem calmos. O que é que eu vou... Então, gente, agora ler no hemograma. Agora que eu olho a plaqueta. Parem com essa mania de olhar a plaqueta antes de qualquer coisa, tá? Então, eu vou olhar o número total de plaquetas. Sim, vou olhar. Lembrando que eu posso ter valor de referência, pode estar dentro da referência, mas a referência de... Tem lugares que considero para cão, por exemplo, de 200 mil a 500 mil, ok? Eu realmente acho 200 mil muito alto, mesmo porque a gente tem inúmeros problemas na coleta. Então, eu considero, a partir de 170, 160, eu considero normal. Claro que abaixo disso a gente acaba ficando um pouco de olho, né, no que pode estar acontecendo com o animal, tá? Então, número total de plaquetas está normal, e o que eu quis dizer para vocês é que ele pode ter, se ele tem 500 mil, o dia que você fizer e ele tiver 200 mil, não vai me chamar atenção no hemograma, e pode ser que aquele esteja alterado, tá? Se ele tem trombocitose, faltou um M aqui, ó, trombocitose, tá? Ou se ele tem trombocitopenia. Nossa, eu vi mesmo que uma palavra estava muito grande, eu estava pequena. Mas enfim, se ele tem trombocitose, que é acima do valor de referência, ou trombocitopenia, tá? E mais uma vez eu vou perguntar como é que foi a coleta, porque
deu trombocitopenia. Se você fez qualquer coisa como fez um garrote apertado, não colocou a quantidade exata no tubo, se o animal se debateu, se você achou a veia, mas teve que dar uma procuradinha ali, tá? Tudo isso pode levar a trombocitopenia, que se chama então de pseudotrombocitopenia. E quantas vezes eu já vi animais sendo tratados por 30 dias, 28 dias, com antibiótico fortíssimo, ok? Por conta de uma pseudotrombocitopenia. Então, avaliem sinais clínicos, parem de só olhar o que a gente tem numérico, tá? A gente precisa achar, tem inúmeras causas para trombocitopenia, inúmeras causas, ok? Inúmeras causas para trombocitose. Então, a gente tem que olhar muito além daquilo ali, tá? E independente se essa contagem de plaquetas foi feita num contador automático, muito moderno, ou se foi feito na velha e boa câmara de Neubauer, ok? Não tenham medo, vocês estudantes, quando vocês forem para o laboratório, não tenham medo dela, só tem medo de quebrar, porque ela custa caro, pelo menos uns R$450, uma espelhadinha dessa daí, tá? O que eu preciso saber? Que eu preciso fazer a avaliação do esfregaço sanguíneo. Independente do método, eu preciso avaliar o esfregaço sanguíneo, para ver se as plaquetas estão todas soltinhas, se elas estão aglomeradas, se eu tenho anisocitose de plaquetas, ou seja, diferença no tamanho das plaquetas, se eu tenho macroplaquetas também, que tem um significado muito grande, ok? Então, eu preciso, sim, muito mais do que ler só os valores numéricos. Depois que eu li todos os valores numéricos, eu vou partir para aquelas observações que muita gente ignora. Quantas vezes eu já fui dar aula, e aí a pessoa, e às vezes até o aluno lá só mexendo no celular. Eu dou aula na pós-graduação, todo final de semana antes da pandemia, todos os finais de semana, eu estava em uma cidade diferente, dando aula para alunos diferentes. Então, eu via lá só o aluno mexendo, eu pensava, nossa, que falta de interesse, né? Só mexendo no celular, nem prestando atenção, vim de tão longe. Às vezes eu vou para Manaus, vou para Belém do Pará, e a pessoa está aqui olhando no celular. Eu moro no Paraná, né? Nem me apresentei, eu moro no Paraná. Eu viajei o Brasil inteiro, gente, quase, atravessei do sul ao norte, e a pessoa nem olha para mim. E aí no final vem a aluna e fala assim, professora, eu tô aqui vendo meus exames. Gente, isso é em todo lugar. Professora, eu tô aqui vendo meus exames. Tava tudo escrito no meu exame, agora eu vou ter que rever todos os meus casos, por conta disso aí que você me chamou a atenção, desse monte de alteração que você me falou, e eu nunca soube. Às vezes o laboratório está te contando um monte de coisa e você não sabe ler. Entende? Entenda uma coisa, não adianta vir um mago chinês aqui e falar para mim o número da Mega Sena em mandarim. Eu vou perder os números, eu vou perder a Mega Sena, eu vou perder o prêmio milionário. Por quê? Porque eu não sei ler aquilo ali. Eu não entendo, ele vai falar. E é isso. Muitas vezes o hemograma fala com a gente e a gente ignora. A gente não sabe o que aquele hemograma está falando. Então, depois que eu li todos os valores numéricos, entendi o que está dentro, o que está fora, fiz todas aquelas minhas perguntas, né, que estavam escritas lá no cabeçalho, agora eu vou ver as observações da microscopia e avaliar as alterações que estão escritas ali, que tem nos eritrócitos. Lembrem-se, VCM e CHCM, que diz para mim, teoricamente, se é uma anemia regenerativa ou não regenerativa, é média. Quem vale é o que está sendo olhado no microscópio, tá? Se tem alteração morfológica no leucócito, muitas vezes eu tenho alterações, por exemplo, já ouviram falar que na piometra eu posso ter leucócito normal, às vezes até diminuído? Como, professora? Pode ser que tenha, porque eu tenho que entender o mecanismo desde quando ele vem até quando ele chega na circulação, tá? Chegou na circulação, quanto tempo ele dura, para onde ele vai, eu preciso entender tudo isso. Então, muitas vezes, quem vai me dizer não é o número, e sim a alteração morfológica, corpúsculo de Dowley, basofilite citoplasmática, citoplasma espumoso, tá? Plaquetas, a mesma coisa, é obrigatório olhar aquela lâmina inteira. E primeiro é obrigatório olhar lá no tubinho, rodar aquele tubinho contra a luz, né, que todo mundo de laboratório faz, para ver se não tem fibrina. E depois observar se não tem valor, se não está agregado. E aí vem escrito, agregados plaquetários de um valor. Esqueçam esse valor não vale nada. Ele está totalmente errado, tá? E por fim também olhar as alterações plasmáticas. O plasma conta muita coisa, gente. Quantas vezes eu já ajudei alguém a diagnosticar uma pancreatite porque o plasma estava lipêmico? Ai, como você é um gênio, professora? Não!
O clínico não estava vendo aquilo, ele não tem como ver o plasma, eu do laboratório tenho. Então, se você só passar na máquina, não rodar um microhemotócrito, você não vai ver isso. Se você não prestar atenção na coloração do plasma. Icterícia, quantas vezes eu já vi que o animal que estava ictérico? Mas icterícia eu vejo na mucosa? Não, precisa de 10 vezes o número de referência para impregnar nas mucosas e no plasma ele aparece rapidinho, tá? Então, eu preciso observar o hemograma e linkar uma coisa com outra. Opa! Essa proteína alta do plasma com essa hemólise que tem aqui, com esse hematócrito baixo, opa, isso é anemia hemolítica. Então, só pode ser tal tipo de coisa. Olha, gente, o hemograma conta muita coisa, gente. Por isso, por fim, eu preciso da interpretação. A interpretação, ela, olha, é fundamental. E por isso a gente precisa... Lembra que eu coloquei aquela cabeçona com uma luz dentro no começo? É isso, a gente precisa da interpretação. Como é que eu interpreto? Resultado do exame, mais anamnese e exame físico. Lembrem-se, é um trabalho CSI. É um trabalho CSI. Você tem que perguntar... você pergunta pro dono se ele tá comendo? Tá, quantos dias? Um dia. Aí você vai dizer assim para ele. Ele não tá comendo desde ontem? Tá. Então tá, mas anteontem, o que ele comeu? Anteontem, o senhor não deu um biscoitinho para ele? Entende? A gente vai pegando. Ou se não, mesmo o dono. Ele só come ração. Tá vomitando, ele só come ração. Aí o cachorro vomita um pedaço de bife na tua frente, feijão, na tua frente ali. Você fala que pro dono você é um mentiroso. Então a gente tem que ir devagarzinho, sabe? Não faz a pergunta, ele não come outra coisa não ser ração, né? Lógico que ele vai dizer que não. Nunca, entende? Então, é muito importante a gente ter esse jogo de cintura para poder ter as respostas que o hemograma está me dando, numéricas ou morfológicas, através de tudo que eu estou linkando aqui com a anamnese e exame físico, tá? Lembra? É um trabalho em conjunto, é montar o quebra-cabeça. Uma pecinha só, às vezes eu mostro em aulas, né, 4 papéis exatamente iguais de um cão. Um caso clínico daquele cão, ele estava sarando. Um caso clínico daquele animal, ele estava morrendo. Outro, ele era daquele jeito. Eu tenho uma aula que eu sempre mostro assim, né, que eu sempre troco os casos clínicos das aulas, mas tem um que eu sempre coloco, um animal estava com sinomose, e o outro, com aquele tipo de alteração, e o outro, ele só ficou agitado na hora da coleta, ficou exatamente igual. Como é que eu sei? A clínica que vai te dizer. Sabe a história daquela clínica de coroa soberana? Ela é soberana, só que sozinha também, assim, os súditos dela, que o hemograma é um súdito fiel, maravilhoso, ela também, muitas vezes, não consegue responder muitas coisas, tá? E se eu fizer tudo isso, né, se a gente fizer tudo isso que a gente conversou agora, eu vou ter cães e gatinhos, os nossos pacientes, os nossos filhinhos, super felizes e saudáveis, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente almeja, é por isso que eu tenho certeza que todos vocês estão estudando. Eu duvido que alguém está estudando veterinário, ou estudou veterinário porque falou, porque eu não gosto de bicho, eu quero judiar. E eu brinco sempre também, eu acho que quem devia fazer veterinário é quem não gosta de bicho, porque muitas vezes a gente tem dó, a gente não quer nem cobrar, a gente faz mais barato, a gente faz cirurgia porque o cachorro precisa, e faz aquela cirurgia sem exame, e aí depois dá um problema e o dono te processa e ele diz assim, mas eu não sabia, eu sou leigo. Não adianta papelzinho assinado, porque o advogado vai fazer ele ganhar, vai dizer, ele é leigo, quem sabia era você. Então tomem muito cuidado com isso, tá? E o hemograma, ele pode estar dizendo alguma coisa ali para você que você não enxergou, e depois a hora que você foi para alguém, outra coisa importante, foi feito só um maquinograma, se isso der problema em algum animal, isso for para a justiça, isso também vai dar um problema muito sério, porque isso não é hemograma, tá? Isso é uma máquina, aquele papelzinho de máquina feito, isso aí, não vai funcionar pra gente, tá? A gente precisa, sim, de inúmeros cuidados com esses resultados, tudo bem? Então, eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, eu queria convidá-los para um curso que começa esse final de semana, nós já estamos na segunda edição pela minha empresa, Rax Martins, né, nós estamos na segunda turma, a gente nem ia abrir mais para esse ano, mas na primeira turma ficou uma fila de espera
imensa. Esse curso é totalmente ao vivo, online, porque a gente tem essa necessidade hoje em dia, né? Ele tem a necessidade de ser cada um na sua casa, a gente não pode ainda, a pós-graduação não pode voltar, a graduação não sei de vocês como é que tá ou não, mas até onde eu saiba não pode voltar, eu tenho uma filha na faculdade também e sei muito bem como é que é isso. Para não ficar cansativo, a gente dividiu isso em 4 módulos, onde um módulo a gente vai falar só sobre coleta, transporte e armazenamento, e muitas vezes não adianta a gente falar, coleta, mas eu já sei coletar. Não é a coleta de como você pega a agulha ali, é tudo que pode dar errado, né, que muitas vezes a gente nem sabe que teve problema num resultado, justamente porque nessa fase pré-analítica, né, deu problema pra gente. Depois a gente vai falar só das hemácias, né, e de tudo que pode ter de alteração na saúde e na doença, de onde ela vem, a gente começa bem do comecinho. Depois a gente vai falar do leucograma, tá? Mesmo esquema, de onde o leucócito vem, o que cada um deles faz, até a discussão de casos clínicos. E por fim, no último módulo, a gente fala tanto de proteína plasmática total e toda a interpretação que a gente pode fazer, e também das plaquetas aí, por que elas podem estar diminuídas, por que a gente tem tanto caso de plaqueta diminuída e muitas vezes não tem nada a ver com hemoparasitose, tá? Então, se vocês tiverem interesse em fazer esse curso, me lembrei, eu pedi para a nossa coordenadora é a Aline, por esse telefone aqui, e quem tiver interesse, a gente vai manter o preço só para quem fizer inscrição hoje com ela, no preço à vista 349, que foi o preço da turma anterior, né? A gente sempre, como a procura é cada vez maior, a gente sempre tem que colocar um preço um pouco diferente, até mesmo para dar mais crédito para quem acredita no nosso trabalho desde o começo, tá? E os ex-alunos, então esse preço de 349, ele é só para quem está assistindo hoje, e para os ex-alunos dos meus cursos, para quem fez curso já comigo, sempre tem inúmeras vantagens, nos próximos que a gente sempre tem, tá? Convido vocês também a seguir meu Instagram, porque eu não tinha nada no meu Instagram e depois da pandemia, para não ficar sozinha, para não me sentir sozinha, porque eu morro de saudade dos meus alunos, né, de ter esse contato com todo mundo. Eu comecei a postar algumas coisas, então a gente coloca algumas dicas, a gente coloca alguns vídeos, alguns pedaços de aulas lá para vocês também. Sempre estou fazendo aulas gratuitas, sempre estou fazendo lives, esse tipo de coisa, tá? E aqui também o Facebook da empresa, também é bem novo, que a gente colocou, isso foi tudo a pandemia, gente, a pandemia fez a gente ficar muito esperto, né? E eu também vou deixar que a Stephanie, isso que eu falei para vocês ficarem até o final, que a gente vai ter uma surpresinha, porque eu vou dar para a Stephanie sortear, junto com o sorteio que vai ter, né, Stephanie, do estetoscópio, 3 vagas para o primeiro módulo, tá? 100% gratuito, o primeiro módulo do curso Os Segredos do Hemograma, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra para a Stephanie, estou disposta e estou aqui para responder as dúvidas de vocês.